tão importante, tão rico, e que também aparece no Novo Testamento. Um livro que mantém aquela linha, né, de uma linguagem mais rude, bela, porque há muita poesia, né, muitas figuras bonitas escolhidas para representar a situação do povo de Deus, o juízo de Deus, o amor de Deus, a história da redenção, o cenário que envolvia o profeta, né? Então, toda uma riqueza bela no texto de Amós, né? Mas uma mensagem que chama a nossa atenção, né? Nos confronta e fala das nossas desculpas, fala do nosso comodismo, fala das nossas vãs justificativas, né? E nos alerta, nos avisa das consequências de uma vida negligente dos compromissos com o reino de Deus, desrespeitosos com a autoridade do Senhor. O profeta Amós tem essa linguagem também. Então vamos ler hoje apenas os 2 primeiros versículos para termos uma breve introdução e assim sugiro, né, aos irmãos de fazerem essa leitura do texto, um livro pequeno, né, 9 capítulos, vão se familiarizando, lendo uma versão, quem tem aí no celular, né, lendo uma versão, depois pega outra versão, vai lendo, vai completando aí, né, a tua familiaridade com esse belo texto do livro de Amós. Amós capítulo 1, versículo 1 e 2. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura desse texto. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Tem uma frase de Richard Hoff que diz o seguinte: religião é um dos lugares seguros para se esconder de Deus. Parece um paradoxo, né? Religião, religar, a ideia de reconectar com Deus, e infelizmente às vezes é o contrário. Religião é um dos lugares seguros para se esconder de Deus, né? Uma frase que nos faz pensar sobre muitas vezes as pessoas quererem reduzir, né, o seu relacionamento com Deus a alguns rituais, a alguns horários durante a semana, e o resto da vida fica completamente desvinculado, né, do seu relacionamento com Deus. A famosa dicotomia ou separação secular e sagrada. Por isso que essa frase, né, do Richard Rohr, ela tem muito sentido. Nós vivemos uma época em que muita gente parece ter opinião sobre tudo. Então as redes sociais, como dizia um escritor, né, ela vai dar vozes a todo mundo, inclusive os imbecis, ele dizia. E às vezes as redes sociais, as mídias, elas se entopem, né, de críticas, de pensamentos, até de brincadeiras, de zombarias, né, sobre vários tipos de assuntos. E a Bíblia, um livro que tem uma mensagem milenar, né, tão antiga, ela está ali, exposta também a todo tipo de zombaria, a todo tipo de crítica, de julgamento. E não tem como se evitar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está nos fundamentos da nossa civilização. Então, livros, né, literatura, arte, música, uma série de realizações humanas
pessoas que olham para ela de diversos pontos de vista. No caso de ser ela um texto, uma literatura, existe, né, uma crítica textual, né, que tenta analisar a Bíblia apenas com um aspecto histórico, por exemplo, com um aspecto de uma certa luta de classes, a luta da classe sacerdotal contra a classe dos profetas, a luta da monarquia, de quem está no poder, para poder manipular o povo. Então, a Bíblia ela é vista de vários ângulos, né? E esses ângulos muitas vezes vão reduzindo a mensagem da Bíblia, né? E usa-se argumentos, né, arqueológicos, argumentos literários a respeito de palavras que não aparecem aqui ou ali e tal. E nós, cristãos, né, que fazemos a leitura da Bíblia a partir de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Cristo. Então nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento a partir de Jesus, a maneira como Jesus lia a Bíblia, a maneira como ele ensinou os apóstolos, né? E assim a gente carrega essa tradição cristã. É uma linha, é uma perspectiva, né, de leitura que a gente vai aprendendo. Então o exame das Escrituras, embora em alguns momentos esteja sob o controle de alguma instituição, de alguma liderança, né, tanto no catolicismo como na Igreja Ortodoxa, né, do Oriente, como no protestantismo, daí um número grande de igrejas, né, ditas evangélicas, né, e as mais, às vezes, né, fantasiosas interpretações da Bíblia, porque este livro, ele não tem um dono, ele é público, ele está aí. O que nós precisamos fazer é ver qual é o critério que nós estamos usando para ler as Escrituras. Então, qual é a linha, né, que nós estamos adotando para ler a palavra de Deus. Então, às vezes, né, a gente vai ouvir uma palestra ou vai ver um livro, uma descoberta arqueológica, nada disso precisa nos trazer algum desconforto, mas se nós tivermos a oportunidade de ler e pensar a respeito, filtrando, Paulo diz, olha, vejam, observem de tudo, mas retirem o que é bom. E um aspecto importante com relação às discussões que são feitas do texto profético, né, dos textos bíblicos, né, uma pergunta importante para a gente fazer é o seguinte: quem está falando? Quem está escrevendo? Quem está apresentando essa pesquisa? É uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem fé? É uma pessoa que não só crê em Deus, mas tem um relacionamento com Deus? Se a resposta é sim, então ele, além de procurar usar ferramentas técnicas, estudos, métodos, ele tem a convicção de que a Bíblia não é mero texto, de que ela tem um autor que fala por meio dessa linguagem, mas ele não está preso a essa linguagem. Deus está acima da linguagem. E ele não só inspirou essa mensagem, ele revelou o conteúdo, inspirou o ensino, a pregação, mas o registro e as cópias. E deixou sim evidências para nós, para nos mostrar que mãos humanas foram usadas para levar esse texto adiante, para mostrar para nós que esse texto tem história, que esse texto tem pegadas em vários lugares do mundo, ele não surge do nada, não é uma invenção, ele não é uma fantasia, mas ele é algo que vem ao longo do tempo e a gente pode rastrear de onde isso vem, como isso começou. Isso dá credibilidade, integridade ao texto. Mas essa é uma pergunta importante. Essa pessoa que está falando isso, que está escrevendo, que está criticando, que está pontuando isso, tem fé? Porque se a resposta for não, por mais competente, acadêmico, sincero, honesto no uso da ferramenta, ele não tem o principal, a fé. A experiência pessoal e a convicção, né, de que Deus
está presente na história, de que a palavra de Deus não é apenas palavra, é ato de Deus, como diz o teólogo cristão. Não podemos dizer é a palavra de Deus, temos que dizer é a palavra e ato e ações de Deus. Não é apenas discurso. Deus intervém na história, Deus conduz o seu povo, Deus se faz presente, Deus não está silencioso e nem de braços curtos e nem de braços presos. É palavra e ação de Deus. Então, se a resposta é essa pessoa ele não tem a fé, então ele nega qualquer coisa que ele não possa explicar materialmente, humanamente, ele vai arranjar uma outra explicação, que não aquela que Deus está intervindo, que é um milagre aqui, que é uma ordem, supera o natural. Então, por exemplo, quando o profeta disser algo que não é da época dele, é do futuro, uma pessoa que não crê na palavra de Deus, na autoria inspirada pelo Espírito Santo, vai dizer, um ser humano não pode prever o futuro. Nós concordamos, não pode mesmo. Mas nós queremos que o Espírito Santo está falando por meio desse profeta. Então, o que essa pessoa vai dizer? Olha, essa parte do texto aqui não foi ele que escreveu, foi acrescentado depois que aconteceu isso. Por isso que está aqui. Sim, essa pessoa usa dessa argumentação porque ele não tem fé. Ele não conhece a Deus, ele não tem a experiência do Espírito Santo no seu coração. Deus não é uma realidade para ele. Então, ele tem que usar as ferramentas, o campo de visão dele, né? Tem que arranjar uma explicação para isso. Né? Então, vai se usar de linguagens. Isso aqui está falando de sacerdote. Então, isso aqui foi um acréscimo da classe sacerdotal para supor uma classe dos profetas e assim por diante. E ele vai enxergar na Bíblia uma série de retalhos, né, de recortes. Né? E essa não é a forma que a igreja cristã lê a Bíblia. Nós vamos ver o próprio Estevão citando um texto aqui de Amós, citando literalmente. Só que o texto não está mencionado nos livros, nos 5 primeiros livros que contam aquele episódio. Por que isso? Se a pessoa não crê na inspiração do Espírito Santo, já está vendo? Colocaram isso aqui. Não tem lá de Gênesis a Deuteronômio, não aparece isso. Como é que vai aparecer aqui? Esse é um aspecto que nós vamos conversar sobre isso. Um escritor chamado Abraham Heschel diz o seguinte: a voz do profeta é um gemido na noite, enquanto o mundo dorme sossegadamente, o profeta sente a explosão vindo do céu. Então aqui está uma declaração de como o profeta ele agoniza, como Paulo fala, né? Olha, eu agonizo no ministério, no trabalho de ensinar a palavra de Deus. Agonizo no grego, é essa ideia mesmo, de sofrimento, de ficar acordado, de ficar pensando sobre isso. Né? E o profeta passava também por essa experiência, né? De estar seguindo a sua vida e de repente Deus o chama e ele agora tem que a sua vida vira de ponta cabeça, né? Para que ele transmita aquela mensagem. Né? Então, alguns aspectos que o profeta tem que vivenciar: a tradição da aliança, do ensino de Deus, do chamado do povo. Essa é uma realidade que em tudo que ele fala nós percebemos que isso é um plano de fundo que ele se reporta. Então, quando você for ler os profetas, nós já falamos isso lá em Oséias e em Joel, lembre-se disso. O quadro, o chamado de Abraão, do povo no Egito, do Êxodo, sempre está presente. Entrega da lei, o pacto, esse é um tema que sempre está presente. Um outro ponto que o profeta tem que lidar, né, é a sua situação pessoal, né? O seu momento, o seu trabalho, suas preocupações e o que o povo está vivendo. Então, esse é um assunto também que ele tem que lidar. Essas duas coisas, muitas vezes, né, elas entram em conflito. Agora, a nossa leitura cristã do Antigo Testamento, resumindo, nós vemos o seguinte: Deus deu a Moisés a lei, deu a Torá, deu o seu
os 5 primeiros livros, ele passou aos anciãos, passou a Josué e os sacerdotes, né? E esses homens, eles deveriam conduzir a instrução do povo, mas em alguns momentos eles falharam. E aí então Deus levanta os profetas para que essa mensagem que Deus escolheu colocar em forma de escritura não fosse abandonada, não fosse esquecida. Então essa era a missão dos profetas. A instituição existia, o governo, o rei, o templo, os sacerdotes, mas infelizmente muitas vezes essas instituições elas se corrompiam. E agora? Aí Deus levantava os profetas. É algo paralelo com o cristianismo. O cristianismo também, ao longo da sua história, ele foi desenvolvendo instituições, né? Condições de publicamente, até com influência do poder político, estabelecer uma certa ordem, mas em alguns momentos se corrompeu. E aí algumas pessoas se levantam e dizem: olha, não está de acordo com o Evangelho, não está de acordo com as Escrituras, vamos retornar às fontes. Algumas são mortas, algumas são perseguidas, como os valdenses tiveram que fugir para as montanhas, né, na Itália, e outros foram queimados, foram torturados, né? Então há esse paralelismo também do que aconteceu no judaísmo e do que aconteceu no cristianismo, né? Então, existem, nós temos que levar em consideração isso, né? Tradições na leitura da Bíblia. Tradições que têm os seus pressupostos, né? Teológicos, e às vezes vão caminhar para um lado, vão caminhar para outro. Não dá para dizer a Bíblia é lida de uma forma imparcial. Todos os grupos religiosos que usam a Bíblia usam esse argumento. E daí nós temos esse número imenso de comunidades, né, que às vezes fazem interpretações mais descabidas da Bíblia. Então, como é que nós vamos evitar esses erros, esses equívocos, né? Dentro da maior, assim, vamos dizer assim, proximidade possível de uma leitura em conjunto. Porque existe um tema na Bíblia grande o suficiente para incluir tudo que ela tem, toda a diversidade de assuntos, de linguagens que tem na Bíblia. Nós conseguimos pegar um tema que abrange tudo, uma forma que abrange tudo. Aí você já vai descobrir, olha, essa fala, essa pessoa, essa avaliação é um sistema a partir de um ponto que ele escolheu para ler. Um assunto, um tema, uma maneira que ele colocou para organizar a teologia dele. Então, quando falar de teologia sistemática e dogmática, a gente vai ter que analisar, olha, tem uma tradição, tem uma linha que foi usada. Então os profetas, eles não descartam o valor de uma história, de uma tradição do povo de Deus. O que eles dizem é que nós devemos avaliar, nós devemos pensar a respeito do quanto dessa linha, do quanto dessa tradição está de acordo com o conjunto do texto bíblico. No nosso caso, que somos cristãos, nós entendemos que o tema central das Escrituras é o Filho de Deus. Existem profecias no Antigo Testamento, existem promessas no Antigo Testamento que têm o seu cumprimento pleno em Jesus. Nós entendemos que até os fracassos do povo de Deus, os fracassos de Israel e de Judá, eram vácuos, eram situações permitidas por Deus, para que quando o Senhor Jesus chegasse, nós víssemos o quanto Ele é completo, o quanto Ele preenche todas as lacunas, o quanto Ele é muito mais sublime. Basta ler Hebreus, que nós já estudamos aqui. Como Jesus estava acima daquela ordem sacerdotal que vinha dos levitas, do templo, como Ele estava acima de Moisés, como Ele estava acima do templo. Isso nós não falamos com arrogância, nós não falamos com desprezo por aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento cita constantemente o Antigo Testamento, ele é uma parte importante. O Senhor diz: a igreja está sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Daqui para frente nós vamos
vamos encontrar muitas discussões com relação à Bíblia, e o mercado já está surgindo com versões da Bíblia que tomam a liberdade de alterar o texto, a partir de um pressuposto teológico, a partir de uma nova tradição de leitura, uma nova teologia sistemática e assim por diante. Então nós vamos ter que lidar com essas coisas. Nós vamos ter que admitir, nós também temos a nossa tradição cristã reformada, e caminha com essa proposta, saber com clareza, o nosso ponto de partida é aqui, por isso chegamos a essa conclusão. Pedro diz, estejam preparados para apresentar a razão da vossa fé. Mas como que ele fala? Apresentem a razão da vossa fé, dando uma voadora no ombro do outro. Encha a orelha dele. Ele diz, com paciência, apresentem com compreensão, com longanimidade. E a gente vive uma época de ódio, de raiva. As crianças estão assim. Terminei de dar uma aula no 8º ano, quando fui saindo, os alunos, olha lá, a aluna tal agarrou, o aluno tal deu nele, isso está sangrando, bateu nele. Ficou uma situação, agora a menina foi expulsa da escola. Por que tanta violência? Por que tanta agressividade? E o rapaz não fez nada, eu estava lá e não fiz nada. Mas ela leu o que ele fez, ela entendeu assim, tirou aquela conclusão e ajuda daquela maneira. Então, com relação à mensagem dos profetas, né, pessoas que olham e dizem, olha, é só justiça social aqui. Esse livro está falando só de política, é isso, é aquilo. Também, a Bíblia é abrangente, também fala, não temos que ter medo dessas questões. E você pode ter a sua posição política e o outro vai ter a liberdade de ter a dele. Não fomos chamados para usar esse critério como o critério máximo de leitura da Bíblia. Então, a Bíblia ela é abrangente, a mensagem dos profetas inclui esses temas, mas nós não podemos reduzir a mensagem dos profetas apenas a essa questão social, essa questão política. Tem outras, né? Mas ela inclui sim. Ela está presente também, por causa da aliança. Né? Então, na aliança, na palavra de Deus, foi colocado algumas questões que o povo deveria obedecer na sua conduta, nas suas ações, no seu comércio, na sua jurisprudência, né? E assim por diante. Mas eles precisavam se pautar pelos critérios, né? Que Deus tinha colocado na aliança. Né? Então, muitas vezes a política usa a religião para os seus interesses e Amós vai dizer isso aqui, vai nos alertar sobre isso. Amós é de Judá, é do sul. Aí o Senhor chama ele é da área rural, né? Tecoa. Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim, viveu nessa região. Ele disse, olha lá, é uma região de rebanhos, de muitas ovelhas. Né? Até o Augusto Nicodemos, ele diz, olha, quando aparece a palavra gado aqui, nem sempre está ligado a boi. É uma forma de se referir a rebanhos. E naquela região, a maioria era rebanho de ovelha. Mas ele podia ter um pouco de ovelha, um pouco de boi, de vaca. Era comum naquela época. Né? Mas muitas pessoas, Amós, o vaqueiro, é o boiadeiro. Pois é. Não dá para afirmar com certeza, porque a palavra ela pode ser usada tanto para um como para o outro. E no contexto daquela cidade, a maioria era rebanho de ovelha mesmo. Mas já viu, já ficou esse termo, né, relacionado a ele, né? Então a gente não vai brigar por causa disso também. Né? Mas o fato é que ali em Tecoa, então, tinha uma área bastante rural, um lugar simples, provavelmente ali um caminho, né, de comércio em que aquelas mercadorias luxuosas que passavam pelo sul iam chegar no norte. Aquela turma batalhadora, das mãos calejadas, olhava aqui tanto luxo, para onde vai isso? A gente vive aqui com o mais simples, e está subindo aqui casa de marfim, cama de marfim, está subindo isso, a gente vai ver a moça citando essas coisas. Isso chamava a atenção. E aí o Senhor chama Amós, então, que é do sul, para ir lá falar com o norte. Nós vemos aqui que o texto nos ajuda a situar o momento, né? Governo de Uzias e Jeroboão, dois camaradas muito competentes, muito aproximados
prosperidade, tanto no reino do norte como no sul. Lembra de Isaías? Né? Nos dias que morreu o rei Uzias. Né? Tanto Uzias como Jeroboão foram homens muito prósperos. Tem gente que diz que Salomão foi uma invenção. Foi no período de Jeroboão, no reino do norte, que Israel prosperou muito mais. E aí ali se criou a lenda de Salomão, né? De que Salomão teve uma época áurea e assim por diante. Então era uma época de prosperidade financeira, mas também injustiça. Gente que era pobre ficava cada vez mais pobre. E outros acabavam explorando. E aí vai mandar um homem que não é da classe sacerdotal, não é da corte, do palácio, não tem posses, para falar no norte, sabendo que os reinos estão divididos, são inimigos. Seria talvez a mesma coisa aqui de nós, da América do Sul, íamos lá para os Estados Unidos, na América do Norte, e começamos a falar dos pecados deles, né? Como se nós não tivéssemos os nossos. Num país muito mais próximo, uma região muito mais próspera, e a gente falando lá, apontando o dedo para eles. Né? Talvez eles dissessem: olha, volta lá para a tua região e cuida da tua vida. Então é uma situação complicada para nós se expor desse jeito. Mas por que ele vai se expor a isso? Por que ele vai deixar a sua tranquilidade? Né? Palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Então é Deus que mostra para ele, é Deus que dá uma visão, é Deus que traz essa revelação. E ele então pode dizer: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Quando Jeroboão dividiu o reino ali na época de Roboão, né, ele então queria o distanciamento ali do sul e naturalmente não tinha interesse que o povo do norte viesse cultuar lá no templo. Roboão, filho de Salomão, o templo já estava construído. Então ele criou outros santuários ali na sua região e procurando atrair o povo dele para ficar por ali. Né? Mas Amós está dizendo assim: vocês têm que lembrar da origem de vocês. Vocês estão bem, estão próximos, está tudo bem, estão construindo a vida de vocês, mas vocês se esqueceram. Vocês têm uma origem. E a origem de vocês é Jerusalém. Está lá em Jerusalém. A origem de vocês está sendo celebrada e cultuada lá em Sião. Sião, onde o Senhor será crucificado. Sião, onde Abraão levou Isaac. Então Amós quer trazer para eles a consciência de que eles precisam pensar que a vida deles não vai ter uma realização plena, não vai ter sentido se eles abrirem mão da origem. Nós também temos que pensar sobre isso, né? Os próprios salmos nos mostram isso, né? Falam para que anunciemos as terras, falemos da grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então o ser humano é ser humano porque Deus é o Criador. Sua humanidade está referendada pela imagem e semelhança com o Senhor. Então o profeta está indo ali dizendo: vocês têm que se lembrar de que a história dos patriarcas é a história de vocês, as promessas dadas a eles é também a de vocês. Vocês não podem se esquecer disso. E lá no fundo do coração das pessoas, na consciência das pessoas, Paulo diz: existe a noção do certo e do errado, existe a noção de que a vida não é esse nível aqui, de que existe algo depois, de que nós precisamos nos preparar, de que a injustiça ela clama por julgamento. Existem sinais na natureza humana que Deus deixou, como diz o livro de Eclesiastes: Deus escondeu no interior do homem a eternidade, para que ele não saiba a razão dos atos de Deus. Então esse incômodo, esse vazio, esse momento em que silenciam todas as vozes e nós ficamos pensando qual que é o sentido da vida. O nome Amós significa carregador, né? Até alguns acham que ele seria, é uma abreviação, Amós é uma abreviação de Amós-ias, sufixo, né? Ias, Josias, né? Ele vem do nome do Senhor, de Adonai, né? Em hebraico. Então, Amós-ias seria Deus levou. E aí ficou essa abreviação Amós, né? O carregador.
o portador, aquele que carrega alguma coisa. São suposições, né, com relação a essa abreviação, mas o fato é que Deus deu um cargo para ele, Deus deu uma tarefa pesada para ele. O nome dele de carregador, portador, aquele que leva, fazia pensar sobre isso, essa tarefa, né, que Deus deu a ele, pesada, de anunciar essa mensagem ao Senhor. Então, uma época próspera, em que ele vai falar para eles de uma situação que, veja no final do versículo 1, né, vai se confirmar com a chegada de um terremoto. 2 anos antes do terremoto. Como se o terremoto, depois do período de pregação de Amós, viesse dar um último chacoalhão naquela nação. As mansões tão bonitas, né? As riquezas, os bens daquele povo, de repente, né, diante de um terremoto, veio abaixo. Ainda mais naquela época que as estruturas, né, não tinham a firmeza que tem hoje, né? Em alguns lugares que são mais suscetíveis a terremotos. Os pobres viviam em residências bem simples, às vezes, né, de vegetação seca. Então, quando veio o terremoto, o que eles perderam? Mas os outros, nós vamos ver no livro de Amós a descrição, né, daquelas residências e todas as coisas luxuosas que eles tinham, né, eles perderam bastante. O terremoto trouxe um grande prejuízo. Né? Então, aqui nós temos uma apresentação breve nessas palavras aqui, né, dessa introdução, né, desse homem que estava tranquilamente cuidando dos seus rebanhos, uma pessoa que não teve uma formação, vamos dizer assim, acadêmica como escriba, ele não participou da escola dos profetas, né, tendo uma orientação da tradição dos antigos profetas. Era uma pessoa que estava com seus afazeres, com seus trabalhos, lá cuidando das suas coisas, e o Senhor o coloca então no meio de uma situação complicada, mas ele tem uma mensagem importante a trazer para aquelas pessoas, né? E ele diz isso, né? O Senhor bramará de Sião, de Jerusalém. Algumas versões colocam: o Senhor rugirá. Então a mensagem que ele veio para trazer não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem de motivacional. É uma mensagem que vai trazer a reflexão daquele povo rico, próspero, que está olhando a vida só do ponto de vista materialista, ganancioso, ambicioso, né? E ele vai alertá-los de que Deus não está contente. Eles têm um culto muito bonito, eles têm músicos, eles têm rituais belos, eles têm sacrifícios, eles têm muito dinheiro. Então o dinheiro embeleza tudo, né? Cria liturgias, cria cultos belíssimos, mas Deus vai dizer para eles: isso aí não serve para nada. Eles vão se dar a licença de fazer ajustes no culto, na liturgia, na mensagem. Então eles querem representar Deus, não escolheu uma forma de representação. Eles querem representar Deus por um bezerro. Um bezerro que representa força, que representa fertilidade, virilidade. É o comum das religiões ao redor, representar Deus, né, dessa forma. E Deus não quer ser representado assim. Então, o profeta vai trazer para eles nessa consciência de que o Senhor não está feliz de forma nenhuma com aquela conduta. Mas de onde vem esse vício, né, na idolatria, essa coisa sempre repetitiva que a gente encontra em Israel? Calvino diz que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E quando nós lemos o Novo Testamento, com a ajuda de Paulo, nós percebemos que todos esses ídolos, eles apenas, como diz Calvino, vou usar um termo desse, né, é um arquétipo, né? É uma representação primitiva de todos os nossos sentimentos, os nossos desejos. Eros, o erótico, Ares, Marte, a violência, a truculência, o ódio. Então todos esses deuses dessas mitologias, egípcias,
grega e assim por diante, eles acabam representando os desejos humanos, as atitudes humanas descontroladas e assim por diante. E Israel não é diferente de nenhuma outra nação. Os israelitas eram semelhantes aos egípcios, aos persas, aos babilônicos, aos cananeus, como são semelhantes a nós também. Então Deus nunca escondeu deles, que eles tinham essa natureza teimosa, viciante, que andava para trás, retrógrada, anacrônica, e Deus tinha que tratar com eles, como conosco também. Então veja um exemplo disso. Dê uma olhada aí, Amós 5, versículo 25. Amós 5, versículo 25. O profeta diz: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Bom, aqui nenhuma dúvida, Ele está dizendo, olha, no deserto 40 anos. Onde foi que eles ficaram no deserto 40 anos? Nós não temos liberdade aqui de interpretar de qualquer maneira. Nós não temos liberdade aqui de fazer interpretações simbólicas, místicas. É um dado histórico, é um fato, é um acontecimento. Foi o tempo de peregrinação depois do êxodo. É isso. Então ele diz: antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Mas onde está, quando nós lemos lá no livro do Êxodo, no livro de Números, Levítico, Deuteronômio, onde diz isso? Fala da serpente de bronze, que foi levantada como sinal ali para aquela desobediência, onde eles tinham que, após a picada da serpente, olhar para aquela serpente, e Deus usou aquela forma para curá-los. Depois, no Novo Testamento vai dizer: assim como Moisés levantou aquela serpente, o Filho do Homem será levantado. Isso nós temos. Mas e isso aqui? Vamos olhar lá onde o Novo Testamento cita esse texto, na fala de Estevão, na sua defesa diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 7, versículo 42 e 43. Então Estevão está fazendo um resumo de toda a história do povo de Deus. Em determinada altura da sua fala, ele diz isso aqui, Atos 7, 42. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Lembra, que o judaísmo faz a divisão das escrituras, dessa maneira, a lei, profetas e escritos. Então, Amós está dentro desse conjunto de livros dos profetas. Olha só o texto que ele cita: porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então é o texto que nós acabamos de ver, versículo 27 diz, portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Estevão está citando o texto, fazendo até uma contextualização. Além de Damasco, disse o profeta Amós, era um fato desconhecido ainda na época de Amós, esse exílio iria acontecer. Mas para Estevão já é um fato consumado. Todos aqueles homens estudiosos das Escrituras sabiam que o exílio se deu na Babilônia. Então, peca Estevão por dizer que foi na Babilônia? Ele alterou o texto, ele usou um outro texto de outra fonte. Não, está citando o texto e aplicando aquele contexto. Agora, esse fato, esse acontecimento, nós não encontramos no livro do Êxodo. Nós não encontramos em Números, em Levítico, não encontramos em Deuteronômio. Mas aconteceu. E Deus está dizendo, nós vamos ver na própria Amós, que
que Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus está confidenciando a nós que Deus não é bobo, que Ele via que muitas daquelas pessoas que estavam ali fingiam cultuar a Deus, mas em segredo mantinham o mesmo pensamento do Egito, das nações vizinhas. Seu coração não tinha mudado. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, estão adentrando as igrejas cristãs, mas seus corações não mudaram. Eles não estão interessados em discipulado, salvação, palavra de Deus, vida de oração, participação na mesa do Senhor. Eles estão interessados, escuta, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso mesmo? Como é que eu posso me dar bem nos negócios? Como é que eu posso ter uma parceira? Como é que eu posso ter um companheiro? Como é que eu posso, de forma prática, me dar bem na vida? Porque essas pessoas que tinham esses ídolos, não é porque o Moloque era bonito, Baal era bonito, nada disso. Era o que essas divindades estavam vinculadas? Sucesso na colheita, fertilidade de uma família próspera com muitos filhos. Observe, por exemplo, que na época de Elias, por que Elias orar para 3 anos ficar sem chover? Isso é um sofrimento. Pessoas inocentes, agricultores, homens do campo vão sofrer por causa de Acabe, de Jezabel, de líderes tolos e orgulhosos. É que Baal era tido como o Senhor da chuva. Qual que era a única maneira de Deus combater Baal? Não deixando chover. E aí aquele povo louco adorando Baal, Baal chove. E não chove. Então cadê o poder de Baal? Então o texto vai dizer, quem manda a chuva é o Senhor. E Ele manda quando Ele quer. Então aquele povo teve que penar 3 anos de seca por causa do seu amor a Baal, o suposto Deus da chuva. Então Deus, na sua graça e misericórdia, Ele está tratando com o povo, Ele disciplina, Ele conduz, Ele chama a atenção, Ele permite certas situações, para o próprio bem do povo, para curá-lo da ignorância, para curá-lo da teimosia, da superstição. E como dissemos, o fracasso de Israel, as situações que foram vivenciadas ali, elas também são positivas no sentido de que mostram para nós como Cristo é perfeito, como Ele completa, como Ele é sublime, e como nós também ficaríamos em grande desvantagem se dependêssemos das nossas forças, se dependêssemos das nossas intenções. Então a mensagem de Amós, ela nos chama a atenção para reconhecermos a nossa origem idólatra, a nossa origem gananciosa, a nossa origem preguiçosa, e nós darmos atenção à palavra de Deus. Amós está dizendo, a palavra de Deus, ela é o rugir de um leão. Quando o Espírito Santo abre o nosso coração, ela nos desperta, ela mexe conosco. Só que o que estão fazendo com a palavra de Deus? Estão transformando num miado, É um ronronar de um gatinho. Não mexe mais com a nossa consciência. Eu não sei quantos de vocês já ouviram um rugido de um leão. Eu morei perto do zoológico. E quando aquele bicho rugiu, eu falei, nossa, será que está aqui? Força, aquela coisa vigorosa. Mas hoje o que estão fazendo com a palavra de Deus? É um gatinho ronronando. Porque é preciso filtrar, é preciso dizer que houve a mão de editores e copistas, fizeram isso, fizeram aquilo. Nós temos que rever de outra maneira. Está ficando difícil. Eu li de uma moça que cresceu no ambiente cristão, mas ela tinha um conflito muito grande na sua vida. Ela tinha desejo por mulheres, por outra mulher. Então a sua sexualidade enfrentava essa luta. E ali na igreja ela foi ensinada que ela não poderia dar expressão a essa afeição dentro daquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Então ela vivia um conflito muito grande. Até que ela encontrou um outro grupo que dizia para ela, não, isso não é problema. Deus aceita tudo, Deus mudou, e isso aí não é problema, isso aí é completamente compreensível. Você pode viver essa
essa sexualidade dessa maneira e tal. E ela então participou de um acampamento xamânico, né? Que esse ano agora tem acontecido bastante aí. A turma vai, canta músicas indígenas, mantras, né? Pinta mandalas, e faz isso, aquilo, outro e tal. Tem tudo que tem música, dança, né? É alegre, é leve e tudo mais, né? Incensos, perfumes, beleza da natureza, assim por diante. Essas coisas relaxam, né? Relaxam. E ela ali, então, participando daquilo, ela pegou a sua Bíblia, que ela entendia, né? A oprimia, e ela começou a rasgar as páginas da Bíblia, justamente nesses textos que a confrontavam, e começou a jogar na fogueira. Naquele dia, essa reunião xamânica tinha uma fogueira. Ela foi jogando. Ela ficou só com uma página de Mateus 1, a genealogia de Jesus ali. Achou que ali falava um pouquinho a respeito de acolher pessoas, né? Genealogia, Tamar, Betseba, aquela coisa toda, Raabe, né? Ela ficou com essa página. O resto foi tudo para fogueira. Nós somos assim. A palavra de Deus nos lê, a palavra de Deus nos dá um direcionamento, mas se nós formos seguir nossos desejos e nosso coração, nós vamos acabar fazendo uma Bíblia segundo a nossa vontade. Nós vamos acabar representando Deus, reduzindo Deus à nossa mitologia. O que é a idolatria? É deificar nossos desejos. É dar vazão àquilo que os nossos corações entendem como bom para nós, né? Agradável para nós, e que nós temos direito de viver do nosso jeito. Então o rugido do leão não dá. Ele incomoda, ele atrapalha, então vamos silenciar isso daí. Nós vamos ver no profeta Amós, né? O sacerdote Amazias dizendo: oh, vai pregar na tua terra. Você não tem nada que pregar aqui, profeta. Por quê? Porque também lá em Israel tinha os profetas pagos pelo templo e pelo rei para falar exatamente o que eles queriam. Então há instituições, há patrocínio, né, de mensagens, de escritores, de pensamentos, né, que vão visar outros interesses e não aquele que a palavra de Deus nos coloca, que é transformar nosso coração, trazer para perto da comunhão com Deus, levar-nos a um afastamento do pecado, da iniquidade. Então, pessoas que hoje, com canais, né, que alimentam polêmicas, eles, né, monetizam, como se diz, né, eles ganham dinheiro com isso, quanto mais polêmico, maior, né? Mas nós devemos tomar cuidado com isso. E o nosso coração ser colocado diante da palavra do Senhor. O fato é que haverá uma mexida nesse mundo, né? Nós já vimos lá Oséias, nós vimos Joel, o dia do Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala de alguns terremotos antigos, né, que trouxeram alguns marcos importantes na história da humanidade. A ressurreição de Jesus nos diz que houve um terremoto. Quando Paulo e Silas estão na prisão, um terremoto abriu a grade. E Deus usou aquilo para comover o coração do carcereiro. E a palavra de Deus foi pregada e ele se formou uma igreja. Então, existem situações que Deus permite para mexer conosco. Que Deus nos dê essa graça. O nosso coração está aberto, né, para ouvir, e não, como nós vamos ver aqui nos textos, né, de Amós, né, todo tipo de justificativa e manipulação de argumentos, né, justamente para não dar atenção àquilo que Deus já tinha ensinado por meio de Moisés. Então, o profeta não traz novidade, o profeta chama a atenção para nós voltarmos a pensar naquilo que Deus vem ensinando ao longo do tempo. Então, é nesse sentido que nós não procuramos não mudar. A leitura do Antigo Testamento a partir do Novo Testamento é entender que há uma continuidade. Não há mudanças nessa mensagem. Há a compreensão de que essa mensagem está se cumprindo ali. Por isso que o Senhor Jesus cita o Antigo Testamento, por isso que os apóstolos citam, como Estevão estava citando, naquela fala em que ele está contando a história, quando ele vai chegar na conclusão, está vendo?
vocês nunca ouvem o Espírito Santo. Vocês são igualzinho o povo do passado. E aí, por fim, eles enfurecidos, pegam Estevão, levam para fora e o matam. Já pensou isso? Aquelas pessoas estavam tão focadas na tradição religiosa que não perceberam que estavam cometendo um crime. Eles cometeram um crime, mataram um homem inocente, uma pessoa que fazia o bem. Por que fizeram isso? Por causa de uma tradição religiosa, por causa de uma leitura equivocada da Bíblia. E achavam que estavam fazendo um serviço para Deus. É isso que Amós, ao ir ao norte, as 12 tribos do norte, vai ser um instrumento de Deus para chamar a atenção do povo. E nós, meus irmãos e irmãs, podemos, com a graça de Deus, sermos abençoados também nesse sentido, de termos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, em relação aos perigos que estão rondando o anúncio da palavra de Deus. Um texto que eu gostaria de compartilhar para encerrar os irmãos aqui, As notícias. Antigamente os mensageiros tinham um papel importante que as pessoas de hoje mal conseguem entender. Em nossa cultura de notícias falsas e mídias sociais, ninguém tem certeza de que a mensagem que está recebendo é fiel. Lewis Smedes escreveu: a verdade é mais uma fibra invisível que une as pessoas na comunidade humana. Quando não podemos pressupor que as pessoas que se comunicam conosco estão dizendo a verdade, não podemos conviver com elas na confiança de que respeitarão o nosso direito à liberdade de reagir às condições reais. Se não podemos confiar uns nos outros quanto ao respeito a esse direito básico, perdemos nossa chance de sermos uma comunidade humana, segundo a vontade de Deus. Fale a verdade, seja honesto, pois a sua honestidade liberta os outros. Em algumas sociedades, as pessoas não podiam confiar no que o governo lhes dizia, não podiam confiar no que os jornais diziam, não podiam confiar no que os inspetores e a polícia fariam com elas. Essas sociedades entraram em colapso. Não há maior prioridade para uma sociedade saudável do que ter um sistema de comunicação e notícias confiáveis. As recentes tendências tecnológicas, vamos colocar aqui, teológicas, lembrando teologia como esse pensamento sobre a mensagem das Escrituras, bem como a fragmentação ideológica, fazem disso um objetivo desafiador em nossos dias. A confiabilidade das notícias na mídia aumentou, diminuiu ou permaneceu praticamente a mesma desde que você nasceu. Então nós precisamos ser honestos conosco mesmo. O nosso coração fabrica ídolos. Então nós temos que tomar cuidado, questionar. Nós precisamos ser céticos com relação ao nosso coração. Nós podemos ouvir os céticos, às vezes eles apresentam questões honestas, perguntas honestas, apontam erros, equívocos, excessos da igreja. Precisamos ouvir, estamos expostos à crítica. A Bíblia está exposta à crítica. Mas nós precisamos saber de onde vem a motivação. Há aqui uma experiência de fé? Há um compromisso com a verdade? Vamos imaginar que o Antigo Testamento seja como uma música. Há uma autoria, há uma letra. E que os profetas, os apóstolos, o povo de Deus que é chamado a compartilhar essa música, eles a interpretam como vários cantores que nós temos. Vamos supor, o Roberto Carlos interpreta a mesma música de um jeito, a Elis Regina de outro. Um outro cantor interpreta de um outro, mas ele não altera a música. A música é apresentada, às vezes, com um estilo de bossa nova, um estilo de samba, um estilo mais lírico, mas ninguém altera a letra. Apenas a interpretação. E a apresentação tem uma característica daquele cantor, daquele músico, assim por diante. A igreja cristã ressoa essa música, essa mensagem. A cada época nós temos uma certa linguagem, uma certa maneira, um certo estilo de apresentar, mas nós não alteramos o teor da música, a letra, a mensagem que ela tem. E foi assim até um certo tempo. Mas agora, a música está sendo alterada, a letra está sendo alterada. Não é mais apenas a expressão, o estilo de quem canta o Evangelho. O Evangelho está sendo adulterado.
descaradamente adulterada. A Bíblia nas lojas, nas livrarias, vários e vários estilos completamente equivocados em relação ao que o povo de Deus vem vivenciando, né, ao longo dos séculos. Então, Deus nos dê a graça, meus irmãos, de nessa leitura de Amós, que não é um livro estranho para o Novo Testamento, é um livro que vai tocar em temas sensíveis da nossa vida e da nossa sociedade. Mas é a palavra de Deus, para o nosso bem. Então vale o esforço para ler, vale o esforço de buscar entender, vale o esforço de estarmos juntos nessa jornada, de sacrificarmos o nosso tempo, de sacrificarmos algumas coisas em prol de aprendermos juntos aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, 19, Paulo diz o seguinte para Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então todo aquele culto, né, aparente da nação próspera de Israel não significava nada para Deus. Aqueles tipos, as pós-graduações e todas aquelas coisas não significavam nada para Deus. Deus foi chamar um homem, um pecuarista, ele também colhia sicômoros, né, que parece que é um tipo de figo, um homem agricultor, uma pessoa simples, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. E o texto continua, Paulo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então a graça de Deus é um dom que dá ao homem a força para cumprir a sua vontade. Então, se tem um lado misterioso de graça, eleição, o Senhor conhece os que lhe pertencem, tem um lado importante na nossa vida que é a evidência dessa escolha. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo exatamente essa época, né, de injustiças sendo cometida com relação ao texto da palavra de Deus.